Meus irmãos, boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus esteja com vocês. Amém. Nós queremos, eu e minha esposa, Tânia, fique em pé, meu amor, mais uma vez, por favor. Nós queremos agradecer a Deus pela vida de vocês, desta igreja, pelo carinho, pela acolhida, por vários abraços que recebemos ontem. É tão bom a gente chegar num lugar e ser acolhido, e ter um abraço, e ter um carinho, né? Eu quero dizer que hoje eu comi a moqueca, então eu estou muito feliz, né? Já volto para São Paulo satisfeito, às 4 horas da manhã. Não gosto de acordar cedo, mas eu vou até acordar animado às 4 horas, porque nós tivemos um tempo também muito especial hoje, e eu quero louvar a Deus pela vida dos líderes dessa igreja, pastor Evaldo, pastor Elice. Ouvindo a sua história aqui, a sua biografia, eu olhei para minha esposa e disse: eis um verdadeiro apóstolo, né? Hoje essa expressão é utilizada muitas vezes por uma questão hierárquica, o que não tem nada a ver com o dom bíblico. O que eu acabei de ouvir aqui na história de vocês é a história de um apóstolo. Lança fundamentos, treina outros, prega o evangelho. É isso. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês têm um verdadeiro apóstolo aqui na história dessa igreja. Também, pastor Pandolfo, obrigado. Que Deus o abençoe, pastor Paulo, pastora Camila e a todos os demais que nos receberam aqui com muito carinho. Pois bem, antes de eu pregar, ontem eu tive que fazer correndo, deixa eu fazer com mais calma hoje. Se puder me ajudar aí na projeção, eu tenho alguns livros escritos, se você quiser, aliás, eu quero pedir para você querer. Diga para o irmão que está do seu lado, queira. Isso. Meu pai é pastor e ele dizia assim: olhe para o irmão que está do seu lado. Eu falava: eu nunca vou fazer isso. Não, esse negócio é um absurdo. E eu aprendi. Hoje eu digo: olhe para o irmão que está do seu lado e diga, fale isso, né? Sobraram alguns livros ainda, de alguns que eu trouxe. E eu quero te dar algumas razões para você levar esses 2 livros aqui. Em primeiro lugar, é que os 2 tratam de temas que eu estudei muito para pesquisar, para escrever. Esse aqui, por exemplo, é fruto de uma tese de doutorado. Então, é uma pesquisa de quase 5 anos. Eu li tudo que se fala sobre a história da Bíblia. Se você quer encontrar um livro que tenha tudo num lugar só, esse livro vai te ajudar. Então, Bíblia, palavra de Deus na história. Para jovens, para adolescentes, como que eu posso defender que a Bíblia é a palavra de Deus? Por meios, não apenas da fé, mas também de critérios inexplicáveis que podem ajudar a entender a palavra de Deus, a história da Bíblia. Eu disse ontem, eu chorei em alguns momentos escrevendo esse livro, de ver o quanto pessoas se dedicaram para que nós tivéssemos acesso à palavra de Deus. Então, você não vai encontrar o conteúdo total desse livro em qualquer outro livro único. Tem livros que falam do assunto, mas de forma mais curta e objetiva. Aqui você tem 400 páginas de história. Nós estamos no mês da reforma, falo da reforma protestante, então tem muita coisa boa aqui que vai te ajudar. Segundo, só eu vendo. Eu coloquei na Amazon, eu mandei para livrarias, eu coloquei em distribuidores, só tive prejuízo e problema. Eu peguei tudo de novo, só eu vendo onde eu vou pregar. Então, se você não comprar agora, você pode até me chamar no Instagram depois e eu te mando por correio, mas aqui está melhor. Esse livro é 90, eu estou vendendo por R$75. E esse aqui, que eu acho que é um dos temas mais desafiadores. Nós vivemos, irmãos, durante muito tempo, com um tipo de fenômeno religioso no Brasil que nós chamávamos de católicos nominais. O que é um católico nominal? É aquele que se declara católico, mas não vai à igreja. Sim ou não? Mas nós, crentes, quem aqui é crente da década de 80, 90, 70, levanta a mão e revela a idade. Isso, pronto. O crente no Brasil, ele tinha 2 características. Primeiro lugar, o crente no Brasil, ele anda com a... Segundo lugar, o crente vai na igreja. Mas hoje nós temos um fenômeno chamado evangélicos nominais. Gente que até está de acordo com algumas das nossas doutrinas, mas diz assim: eu não preciso mais da igreja para servir a Deus. Eu faço meu culto em casa, eu faço minha ceia com minha esposa, eu faço meu culto online. E aqui a gente escreve um livro, eu e o pastor Trota, para mostrar que nós precisamos da igreja de Jesus. Então, esse livro, ele fala o que é a igreja.
Por que eu preciso da igreja? E ele responde a críticas muito pesadas que são feitas hoje, principalmente 3. Por causa dos líderes, por causa das contribuições financeiras e por causa da estrutura de templo. Os desigrejados dizem, eu não preciso do templo, eu não concordo com oferta, com dízimo, e eu rejeito líderes. Então nós escrevemos uma defesa da fé, uma defesa da igreja, para mostrar o que é a igreja e como ela é importante. Falamos de alguns problemas que nós temos, mas mostramos a importância da igreja de Jesus. Então, esse livro pode te ajudar, e essa é outra razão, porque eu também pesquisei muito. Tem 20 páginas de bibliografia, de livros lidos sobre o assunto, e nenhum livro trata com essa completude. Então isso aqui vai ser um manual para você que é líder, para pastor, para você que quer levar o projeto, a Igreja de Jesus para fora, esse livro vai te ajudar demais. E para quem tem alguma dúvida, leia. Se não concordar, me chama depois e fala, tá bom? É sempre bom ouvir, tá certo? Terceira razão por que você precisa comprar esse livro, porque eu não quero levar nenhum embora no avião de madrugada. Já pensou, acordar 4 horas da manhã e sair com 2 caixas de livro? Ninguém merece, né? Então me ajuda lá, passa lá, 75, História da Bíblia, 79, Posso Ser Cristão Sem Igreja, o preço normal de livro com essa quantidade de páginas é muito mais, e quem levar os 2 ainda ganha um desconto, no crédito, no débito, no Pix e assim por diante. Pois bem, chega, abra a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 3, nós vamos ler um texto muito conhecido, Abacuque 3, versículo 1 e versículo 2. Eu queria te pedir para você ficar em pé, para nós lermos a palavra de Deus. Opa, agora melhorou. Agora eu estou me ouvindo. Muito obrigado, Lucas. Você foi um enviado de Deus. Aleluia. Abacuque, pode procurar porque está na Bíblia. Você sabe que os aplicativos de Bíblia, nós trabalhamos com aplicativos de Bíblia, nós estamos precisando colocar uma opção de encontrar livros da Bíblia em ordem alfabética, porque os crentes não sabem mais a sequência de livros, não sabem mais qual livro é do Antigo e qual livro é do Novo Testamento. Numa reunião de liderança, se pediu para ler Sofonias. Um obreiro levantou e disse, esse livro é deuterocanônico, é apócrifo, não está na Bíblia. Está feia a situação. Eu espero que você conheça os livros da Bíblia. Amém? E Abacuque está na Bíblia. Não é uma empresa de biscoito, é o profeta. Quem achou, diga amém. Amém. Eu vou ler aqui na Nova Almeida atualizada, que diz o seguinte texto, oração do profeta Abacuque, sob a forma de canto. Senhor, tenho ouvido a tua fama. Ou, em outras traduções, Senhor, tenho ouvido as tuas declarações. Ou, em outra tradução, que é esta que está projetada, Senhor, tenho ouvido a tua palavra e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Com a Bíblia aberta, se assente, nós vamos refletir sobre esse texto. Pensando em 60 anos desta igreja, pensando que esta igreja é fruto de um período de avivamento espiritual que marcou a história da igreja no Brasil, eu quero falar sobre um tema que é muito discutido. Eu, desde criança, desde a década de 80, que eu escuto o seguinte, virá um avivamento, a geração do avivamento. Quem já ouviu esse negócio? Levanta a mão. E a gente fica, e o avivamento virá, Mas espera aí, vamos olhar para a Bíblia, e vamos perceber como nós podemos viver o verdadeiro avivamento. Esse texto, ele é muito especial, porque ele descreve um momento
muito triste, um dos momentos mais difíceis da história do povo de Judá, do povo de Deus. Deus diz, Reis, Crônicas, Isaías, Jeremias, o próprio Deus permitiu que o Império Babilônico entrasse em Jerusalém, entrasse e destruísse o templo, saqueasse o templo, matasse pessoas, furasse olhos de reis, matasse descendentes de reis. Foi uma desgraça na história do povo de Judá, de Jerusalém. É o pior momento, a ponto de nós termos um livro na Bíblia para lamentar a situação. Esse livro é o livro de Lamentações. A ponto de todos os anos os judeus se lembrarem dessa história ocorrida há 2.600 anos atrás. Então, essa parte da Bíblia, esse livro, descreve um dos piores momentos da história do povo de Deus, com fome, com morte, com guerra, com ultraje de toda a natureza. E aí Deus levanta Abacuque para profetizar, e Abacuque é o profeta da discussão com Deus. Às vezes a gente diz assim, eu não posso perguntar para Deus por quê, eu só posso perguntar para Deus para quê. Isso é clichêzinho que às vezes nós pregadores usamos, né? Porque quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um monte de gente falando, por quê, Senhor? E um deles é Abacuque. Abacuque diz, por quê, Senhor? Ô Senhor, é teu povo. Ô Senhor, é teu templo. Ô Senhor, o Senhor escolheu. Por que que o Senhor está permitindo que a Babilônia faça isso? E Deus vai brigando, entre aspas, com Abacuque. Abacuque questiona, Deus responde. Abacuque questiona, Deus responde. Isso pelos 2 primeiros capítulos. E aí, chega o capítulo 3. Que Abacuque, depois de ouvir o que Deus disse, depois de ouvir as declarações sobre quem Deus é e como Ele está agindo, e que Ele não perdeu o controle, o povo está na Babilônia, mortes ocorreram, a destruição do templo chegou, mas calma, Deus está respondendo, Deus está no controle. E aí nós temos o início do capítulo 3, Abacuque começando a orar, por meio de um cântico, e ele diz, Senhor, eu ouvi tudo que o Senhor disse, eu ouvi a tua resposta, eu ouvi falar, eu sei agora da tua fama, eu sei o que o Senhor está fazendo, e agora, Senhor, eu estou alarmado, eu temi, Senhor, e por isso, olhando esse cenário, eu quero dizer, aviva, Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, ó Senhor, no decurso dos anos, faz a tua obra conhecida, ó Senhor, e na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. É essa a oração. E eu quero destacar alguns aspectos bem breves aqui sobre esse texto. Em primeiro lugar, então, como eu posso viver o avivamento? A primeira lição é que avivamento começa com oração. Avivamento começa como está no verso 1, oração do profeta. E aqui talvez esteja o maior problema dessa igreja desse tempo, da igreja no Brasil e talvez da igreja no mundo. É porque quando a igreja de hoje pensa em avivamento, ela pensa num grande nome de pregação, ela pensa num grande cantor que vai abalar a música, ela pensa em movimento, ela pensa em performance, ela pensa em congresso, ela pensa em tantas coisas. E eu quero dizer para você, sem frustrar a sua expectativa, avivamento não é método, avivamento não é estratégia, avivamento não é movimento, avivamento começa com o joelho no chão, com a cara prostrada e dizendo, Senhor, tem misericórdia de nós. Irmão, eu não sou contra método, eu não sou contra que nós façamos belos congressos, aliás, já organizei vários e continuo fazendo, não é essa a questão. Eu só não posso inverter a ordem.
O que provoca o verdadeiro avivamento não é a campanha, não é o barulho, não é isso. A resposta de Abacuque, como o clamor de um avivamento, é oração. E enquanto nós não valorizarmos a oração, nós não viveremos o verdadeiro avivamento. Enquanto o nosso culto de oração não for maior do que o nosso culto para cantoria, para estratégia ou por qualquer coisa, nós não viveremos o avivamento. Pastor, o senhor é contra isso? Não, eu sou músico, minha esposa canta, eu amo louvor, eu amo congresso, eu amo encontro, mas nós precisamos resgatar o que uma geração anterior fazia muito melhor, é joelho no chão e oração. Irmãos, eu sei de pastores que simplesmente não sabiam falar direito, mas eles abriam a Bíblia e começavam a ler, e começavam a pregar, o Espírito Santo descia, pessoas eram curadas, outras eram batizadas no Espírito Santo. Por quê? Porque tinham uma vida de oração. Oração não é verbalizar apenas, oração não é declaração. Deus, eu declaro, Deus, o Senhor tem que fazer, Deus, eu determino. Isso não tem nada a ver com oração. Oração é um lugar. Oração é comunhão, oração é dependência, oração é arrependimento, oração é falar, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não sei como, mas o Senhor é o dono de todas as coisas, eu não consigo fazer nada, mas o Senhor pode. Avivamento começa com oração. Segundo lugar, verso 2, Senhor, eu ouvi a tua palavra, na tradução corrigida, eu ouvi as tuas declarações, na Almeida Revista Atualizada, ou eu ouvi sobre o que o Senhor fez, a tua fama. A segunda lição, para uma igreja que quer viver o avivamento, é: nós precisamos ouvir a palavra de Deus. E aí eu preciso repetir o que já disse. Muitas vezes se confunde avivamento com qualquer outra coisa que não seja o estudo da palavra. Sabe, um dos grandes erros da história da igreja, meus irmãos, na década de 80 e 90, é achar que tem uns que são do reteté, da unção, do fogo, do poder, e tem outros que são do estudo, da escola bíblica, da pesquisa, da leitura bíblica, como se fossem coisas opostas. A verdade é que quanto mais eu leio a palavra de Deus, quanto mais eu entendo o plano de Deus, quanto mais eu conheço o Deus que se revela na palavra, quanto mais eu sei do que Ele fez, mais eu estarei cheio do Espírito, mais eu estarei com o coração queimando, mais vou querer falar das grandezas de Deus. É um grande equívoco achar que uma coisa é diferente da outra. Jesus disse: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não é escolher uma coisa ou outra. Pastor, eu sou da IBD. O outro, não, pastor, eu sou da oração. Não, junta os dois. Junta os dois para você ver o que vai dar. Junta a palavra com oração. Junta a dependência de Deus com conhecimento de Deus. Enquanto não ocorrer um abibliamento no nosso país, não haverá avivamento. E me perdoem dizer isso, aliás, não me perdoem não, eu preciso falar de uma realidade. Eu sou filho de pastor, eu cresci na igreja, em igreja que lia a Bíblia várias vezes. Irmãos, eu já participei de culto de 4 horas em que a Bíblia não foi lida. Nós temos vivenciado uma geração que não lê a Bíblia, que não valoriza a Bíblia, que lê a Bíblia como se fosse um horóscopo. Ó Deus, eu preciso de uma mensagem agora, fala comigo, por favor, e coloca o dedo lá para ver qual mensagem vai sair. Não, irmãos, isso aqui não é livro antigo de Israel, isso aqui não é historinha para boi dormir. O que nós temos aqui é palavra viva, poderosa, eficaz, santa, salvadora, libertadora, transformadora. Nós precisamos ouvir Deus falar.
Eu acredito que Deus usa pessoas para falar com a gente individualmente, circunstancialmente. Eu acredito nesse negócio que se chama dom de profecia, de revelação. Eu acredito nisso. Mas tem crente que vive correndo atrás de profeta. Ô profeta, ora por mim. Ô profeta, induz o profeta. Se Deus quer falar com você, circunstancialmente Ele vai falar. Você não precisa correr atrás, não. Deixa Ele vir te falar. Agora, quer ouvir Deus? Abra a sua Bíblia. Ai, Deus fala comigo. Abra a sua Bíblia. As maiores experiências que eu tive com Deus não foi no movimento. As maiores experiências que eu tive com Deus foi lendo a Bíblia, na minha cama, sozinho, no meu ambiente de trabalho. E ali o Espírito Santo me renovou. E ali Ele me encheu. Você quer ouvir Deus? Leia a sua palavra. O salmista diz, vivifica-me segundo a tua palavra. Verdadeira vida de Deus vem na palavra. Deixa eu dizer uma coisa. Eu concordo que nós precisamos envolver intelecto, conhecimento com emoção. Não é separar emoção do intelecto. Nós somos seres integrais, corpo, alma e espírito. Não é partes distintas, separadas, aqui começa, aqui termina, aqui começa, aqui termina. Não, não, nós somos seres integrais, que tudo está conectado. Fato é que existem doenças psicossomáticas, são doenças da alma, da dor, do sofrimento, que afetam o corpo físico. Por isso, nós não separamos as coisas. Então eu quero te dizer, você pode e deve se emocionar. Quem gosta de dar um pulinho, dê o pulinho. Quem gosta de chorar, chore. Eu sou um chorão na presença de Deus. Eu estou dizendo, emoção faz parte. E eu preciso trazer a emoção junto com o conhecimento. Eu preciso me firmar na palavra que vai me impactar, que vai me levar a um êxtase. Mas toda a experiência, ela nunca pode sobrepor a palavra. Tem um negócio novo aí agora. A unção de ficar de ponta cabeça. Eu inventei, nunca ouvi falar. Espero que não exista. Fica com a palavra. Deixa a palavra transformar. Porque ela é viva e eficaz. Quem aqui já abriu a Bíblia e Deus falou com você? Naquele momento eu ouvi a irmã que estava cantando aqui, dizendo, eu estava lá, e eu li o Salmo. E eu comecei a cantar o Salmo. É isso. A palavra tem que brotar da vida. A palavra tem que orientar. A palavra tem que fundamentar. Deixe Deus falar com você por meio da sua palavra. Isso nos mostra que avivamento começa de forma simples. É com oração e com palavra. Atos capítulo 6, versículo 4. Os apóstolos dizem, a igreja está crescendo, tem problema chegando por aí, mas nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual é o segredo da igreja primitiva? 30% do livro de Atos é pregação da palavra. 35% do livro de Atos, a igreja orava. Que é o segredo de Atos? Que é o segredo da igreja primitiva? Duas coisas simples, oração e palavra. E você vai viver o verdadeiro avivamento. Terceira lição. Senhor, ouvi a tua palavra e me sinto alarmado. Aviva a tua obra. Terceira lição é que avivamento traz renovo para a obra de Deus. Eu preciso falar para você tomar cuidado. Eu cresci de uma forma muito ingênua, valorizando demais aquilo que eu fazia para Deus. Deus, o Senhor está vendo o meu esforço? Deus, o Senhor está vendo o quanto eu fiquei na vigília? Deus, o Senhor está vendo o quanto eu evangelizei? Senhor, o Senhor está vendo o tanto que eu já toquei? Senhor, eu estou fazendo a obra de Deus. E aí, eu entendi que Deus não divide a sua glória com ninguém.
Então, vamos colocar as coisas no lugar? A obra é de Deus. O que é obra? É aquilo que Deus está fazendo. Eu não sou nada. Sem o Deus da obra, essa obra não acontece. Sem o poder, sem a unção, sem o conhecimento, sem a direção, sem a escolha, eu não faço nada. A obra é de Deus, a glória é de Deus, a bênção é de Deus, a presença é de Deus. É Ele que fala, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele e apenas Ele. Por isso, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Então, vamos lá, tira o cavalinho da chuva. Não sei se tem essa expressão no Espírito Santo. Tem? Tem? Tira o cavalinho da chuva. Mas eu estou fazendo a obra de Deus. Tá bom, que bom. Lucas diz que ainda assim nós somos servos inúteis, porque a obra é dele. Só que na obra, na caminhada, às vezes a gente cansa. O Abacuque está cansado. O Abacuque está brigando com Deus no capítulo 1 e no capítulo 2. Deus, por que o Senhor está permitindo isso na sua obra? Deus, por que o povo está morrendo? Deus, por que as pessoas o abandonaram? Deus, por que tudo isso? E muitas vezes Abacuque fala assim: até quando, Senhor? Capítulo 1, versículo 2. Eu não sei você, mas eu já cansei de fazer a obra de Deus. Como pastor de igreja local, como pregador, como músico, como um diretor da sociedade bíblica. Já chegou o dia que eu cheguei, às vezes, lá no passado, às vezes para minha esposa, eu falei: eu não quero saber de mais nada. Eu lembro que toda vez que eu terminava um retiro, eu chegava e falava: eu nunca mais organizo retiro na minha vida. Alguém já passou por essa experiência? Às vezes você foi lá, fez e cansou. E às vezes a gente cansa. E sabe qual é o problema? É que nós podemos entrar no automático. A gente já sabe como pregar, a gente já sabe como cantar, a gente já sabe como tocar, a gente já sabe como liderar, a gente já sabe como ser um diácono, a gente já sabe como fazer. E aí a gente passa a fazer as coisas por obrigação. Mas deixa eu dizer para você, outras religiões, elas até aceitam aquilo que é obrigado. Vai lá, cumpre o seu rito, vai na cidade, vai no templo, faz o rito. Mas com Deus é diferente. Se não é de verdade com o coração, não é suficiente. Deus precisa renovar em nós o amor por sua obra. Nós cantamos nessa noite, renovar o nosso primeiro amor. Eu vejo Jesus falando para a igreja de Laodiceia o seguinte: eu conheço as tuas obras. Aliás, ele diz para Laodiceia e diz para as outras igrejas. E a gente só lê o texto frio e eu fico pensando, se eu pudesse ouvir o tom de voz de Jesus. Porque uma coisa é quando minha mãe me chamava: Júnior, meu filho. Outra coisa é quando minha mãe dizia: Júnior. Quem já passou por isso e já tremeu? É a mesma palavra, mas tem um tom diferente. Eu fico imaginando Deus chegando e falando assim: eu conheço as tuas obras. Você se dedicou, você fez, você se envolveu, você amou, você fez isso por me amar. Eu conheço as tuas obras. Mas eu fico pensando Jesus olhando e dizendo assim: eu conheço as tuas obras, hein? Você não é nem frio, nem quente. É preciso ter vida, é preciso ter intensidade, é preciso amor. A minha oração, irmãos, pregando hoje, domingo, é a 12ª vez que eu estou falando nessa semana. Aleluia, mas cansa. Aleluia, mas tem uma hora que você já sabe. E aí está o perigo. Eu já sei que eu vou pregar. Eu já tenho o texto. A minha oração tem sido: Deus, eu não quero virar profissional do púlpito.
Deus, eu estudei, eu sei, eu fiz teologia, eu sei interpretar, eu sei aplicar, eu estou pregando. Senhor, não me deixa virar um profissional, não me deixa fazer as coisas no automático, porque eu já sei fazer, porque eu aprendi a fazer. Mas, Senhor, quando eu subir, seja o Senhor, que eu desapareça, que não tenha nada em mim, mas que ao teu nome seja a glória, que a tua palavra seja pregada, que a igreja seja edificada. Não é para mim, é para o Senhor. Faz isso, porque a obra é tua. Eu não sei como você está fazendo a obra, mas eu quero dizer que há renovo de Deus para quem está cansado. Nós precisamos disso. E há pessoas que precisam de renovo na sua caminhada. Pastor, estou cansado de lutar pelo casamento, pela família, pelos filhos. Eu estou cansado, pastor, de trabalhar na igreja. Eu não sei como você está nessa noite, mas o avivamento também traz renovo para a pessoa que está cansada. Deus quer te avivar hoje. Você pode dizer amém? Amém. E olha comigo o que o texto diz. Aviva a tua obra ao Senhor no começo dos anos. É isso? É quando? É no meio. Que interessante. Você já viu aquela corrida de São Silvestre no final do ano? Sim ou não? O que acontece? Tem aquele pelotão de frente, que o povo sai numa disparada, é ou não é? Onde que eles param? No meio. No meio. Quando eu achava que eu jogava futebol, nunca joguei, e não tinha dinheiro para ter bola, então eu sempre era o reserva. É quando sobrava, e normalmente aquele que não joga nada vai jogar onde? No gol. Então eu era esse. Quando sobrava uma vaga eu ia para o gol, mas quando não sobrava, Mas quando eu jogava, eu lembro que no meio começava a me dar um tempo de jogo, começava a me dar uma fisgada. Hoje eu jogo 3 minutos e já acabou, já não tem condições nenhuma mais. É no meio. Na verdade, tem muita gente que começa bem, que começa firme, que começa forte, começa dedicando. Como foi que você começou na sua fé? Quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente quer evangelizar até o papagaio. O que vai ter na igreja? Eu estou lá. Vai ter oração? Eu estou lá. Tem encontro? Eu estou lá. Precisa de ajuda para limpar a igreja? Eu vou limpar. Quando a gente começa, é com todo gás. Mas no meio, no decorrer, a gente vai cansando, a gente vai parando, e é no meio que muita gente está voltando, que o cansaço chega. Mas eu vim para te dizer nessa noite que Deus não te chamou para você morrer no meio. O teu lugar é o céu. Você não pode parar. Pastor, está difícil. Você não pode parar. Pastor, eu não vejo a resposta de Deus. Você não pode parar. Deus está conosco no início. Deus está nos esperando no final, dizendo: vem, entra para cá. E Ele está conosco todos os dias. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se hoje você está cansado, o Espírito de Deus está aqui para renovar as suas forças. Em quinto lugar, penúltimo, avivamento tem um propósito. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Por que eu quero avivamento? Deixa-me dizer algo que já comecei introduzindo no início. Avivamento gera êxtase, gera também emoção. Não sou contra isso, mas não é apenas isso. Um erro que nós podemos cometer é achar que avivamento apenas mexe com o momento. Olha, o culto domingo, olha o retiro, o encontro, olha, aquele momento foi. E na segunda, acabou tudo. Uma verdadeira marca dos avivamentos que ocorreram na história, em País de Gales, na Rua Azusa, no Brasil, a verdadeira marca, sabe qual foi? Evangelização e transformação.
Irmãos, avivamento não é para a gente ficar só aqui se maravilhando, glória a Deus, aleluia, eu senti a presença de Deus, e sentir a presença de Deus é maravilhoso. Avivamento é para que a obra do Senhor seja conhecida. Abacuque está dizendo: Senhor, o Senhor era o Deus de Judá, o Senhor era o Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor é o Deus que deu a vitória em batalhas, o Senhor é o Deus que fez, o Senhor é o Deus que agiu, e todo mundo conhecia o Deus de Israel. Agora, Senhor, a tua obra está envergonhada. O Deus de Israel, Senhor, parece que perdeu para os babilônicos. Então, Senhor, eu quero pedir, aviva a tua obra. E, Senhor, faz a tua obra conhecida de novo. Volta a trazer a tua fama de novo. Faz com que o teu nome seja conhecido. Sabe por que Deus precisa nos avivar? É porque Vila Velha, porque o Espírito Santo, porque o Brasil precisa de crente de verdade, de gente cheia do Espírito, de gente impulsionada pela palavra, de gente que ama a Jesus. Nós não precisamos de crentes nominais, nós não precisamos de crentes de sucesso, nós precisamos de gente cheia do Espírito, que no trabalho evangeliza, que no vizinho evangeliza, que na rua evangeliza. Nós precisamos fazer a obra do Senhor conhecida, e o verdadeiro avivamento faz a igreja avançar. Quer uma marca de avivamento? É quando a igreja começa a pregar o evangelho. Em último lugar, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Sabe que às vezes eu olhava pregador que usava a toalhinha, e eu falava: mas por que esses caras ficam usando esse negócio? E hoje eu entendi por quê. E eu ganhei uma toalhinha muito bonita aqui, ó, de 60 anos aqui da Igreja Betel. Muito obrigado, já está sendo muito útil. A última fala dessa parte da oração de Abacuque é Abacuque dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor está irado. Irmãos, o nosso Deus é um Deus de amor, sim ou não? Mas o nosso Deus é um Deus de ira, sim ou não? É mais baixo o amém, não é? É porque hoje está na moda falar de um Deus que é só amor. Jesus é um frufru, Jesus é tão legalzinho, Jesus é aquele mano que a gente conversa. Ele é isso, Ele é o amigo, Ele é o conselheiro, Ele é o consolador, Ele é tudo isso. Mas Ele também é um Deus irado. O que está acontecendo no contexto de Abacuque é a manifestação da ira de Deus. Os profetas advertiram: cuidado, Israel, cuidado, Judá, não pratiquem a idolatria, não pratiquem injustiça social, não façam um culto displicente, não matem os profetas, governem com juízo. Essa é a mensagem